exemplares bíblicos no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51. Vamos estar lendo um texto nessa noite, alguns textos da palavra de Deus. Quero fazer uma conexão bíblica aqui para que Deus venha falar com nós. Depois vamos estar lendo também Lucas, no capítulo 21 e o versículo 25 até o 28. Vamos estar lendo nessa noite, para o cumprimento da passagem bíblica, ao qual vamos estando lendo aqui primeiramente em Coríntios, segundo escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51 e 52. Vamos estar lendo nesta noite. Eu sinto que alguns irmãos estão... O pregador, ele tem essa capacidade de observar e sentir o ambiente do culto. Eu sinto que algumas pessoas parecem que ainda estão longe, estão distantes. Eu quero dizer neste momento: esquece tudo que ficou lá. Esquece tudo que ficou na tua casa, viu? Esquece, porque o amanhã e aquilo que está te preocupando, o amanhã não pertence a nenhum de nós aqui, viu? A gente não sabe o dia de amanhã, se estaremos na terra ou não. 1 Coríntios capítulo 15, 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Em um momento e um piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptível. Os mortos ressuscitarão, e nós seremos arrebatados e transformados em um corpo incorruptível. Agora, lendo para complementar o que foi descrito aqui por o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, isso já foi predito também por Jesus no Sermão da Montanha. Lucas capítulo 21 e o 25, que nos diz assim. Lucas capítulo 21 e o versículo 25 até o 28 vamos estar lendo. Haverá sinais do sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia em todas as nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expansão das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Então vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Pega no irmão do teu irmão que está do teu lado nessa noite. Não tenho por hábito fazer isso, mas eu quero fazer nessa noite. Hoje vai ser um culto de ensinamento. Eu quero que todos prestem atenção o máximo possível. Não se movimente, meus irmãos. Não se movimente por nada, presta atenção na palavra de Deus. A igreja é uma igreja sábia, a igreja de Cristo é uma igreja entendida. A igreja de Jesus Cristo tem crescido em graça, conhecimento e poder de Deus. Se faz necessário nós sentar, ouvir e aprender da palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, Senhor Pai, Pai do céu, Papai querido, eu te peço neste momento, eis aqui o vaso, o instrumento, a qual a tua palavra vai ser ministrada por ele. Usa-me uma vez mais, Senhor, para falar e relatar desse assunto escatológico, o prenúncio da vida de Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, a mensagem que está escassa na terra em nossos púlpitos, uma vez mais vai ser ministrada pelo teu servo, pelo teu profeta. Usa nós e alerta a tua igreja nessa noite e nos traz uma conscientização da tua vinda. Glorifica o teu nome, para que o teu nome seja ainda glorificado mais através da tua palavra e da tua igreja. Quantos creem na palavra de Deus? Levanta a mão e dê glórias ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Tome assento, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, a passagem bíblica que acabaram de nós relatar aqui, e eu antes de eu entrar na mensagem, eu quero relatar algo aqui para o apóstolo Pastor Napoleão Falcão. Quantos conhecem esse homem, Pastor Napoleão Falcão? Ele prega 60 anos, ele pega uma raiz mais antiga e também a mais nova. E ele disse assim, que tudo que ele aprendeu com os outros.
tudo que eu vou trazer aos irmãos aqui, eu aprendi com os demais homens de Deus, teólogos, professores, meus pastores. E tudo aquilo que a gente expressa no público, seja o conhecimento que o Espírito Santo dá, não desprezando a graça que é manifesta através da oração no ministério. Eu aprendi uma coisa, que tudo que acontece na nossa vida, na nossa chamada, são consequência de um ministério. E a consequência do ministério bem sucedido, meus irmãos, ele vem aplicado através de oração e conhecimento. Então nós vamos ouvir uma mensagem aqui que necessita dos irmãos ouvir, sentar, aprender. Se puder nesta noite ficar o máximo quieto, sem se movimentar e ouvir, mas quando você sentir no teu culto racional de glorificar, sinta-se à vontade nesta noite. Amém, meus irmãos? A palavra escatologia vem da palavra latim que significa escatos, que significa o tratar das últimas coisas. Apocalipse significa revelação, e essas revelações que foi dado ao apóstolo João, quando foi levado para a ilha de Patmos, e foi dado ali, quando Nero desencadeou uma perseguição até Domiciano. Houve uma perseguição ferrenha, uma perseguição grande, e aqui é conhecido de todos nós, e alguns simpatizantes e conhecedores da palavra. E essa perseguição foi desencadeada. A história vai nos relatar que João, apóstolo amado, ficou ilhado na ilha de Patmos. Nenhum historiador da história, nem de teologia, consegue datar nem o que aconteceu com o apóstolo João. Mas certo é que o apóstolo João, João amado, discípulo de Jesus, recebeu revelações extraordinárias acerca da 7ª igreja da Ásia Menor, ao qual ele enviou essa 7 cartas à igreja da Ásia Menor. E eu não preciso citar o nome de todos, porque os irmãos já conhecem aqui, e o assunto que eu quero entrar é outro. Estou fazendo apenas um pano de fundo aqui, para que os irmãos venham compreender o que Deus quer falar. E João não recebeu somente as revelações da 7ª igreja, e enviou a 7 cartas à igreja de Éfeso, mas também da Ásia Menor, mas também recebeu revelações extraordinárias, ao qual o homem não é digno de ver, mas João teve o privilégio de ver o céu por dentro. João teve visões inefáveis, e Deus revelou tudo o que acontece no céu. Também mostrou a João o novo céu e nova terra. Quantos querem morar no novo céu e nova terra nessa noite? Quantos querem? Quantos almejam? O assunto que eu quero tratar nessa noite, meus irmãos, fala sobre o arrebatamento. E a palavra arrebatamento vem da palavra latim que significa arrebatamento, arrancar com força de um lugar para o outro. A mensagem que eu quero entrar através do meu lábio e através da revelação divina da palavra de Deus é uma mensagem que está escassa em nossos púlpitos. Poucos pregadores têm coragem de falar sobre o arrebatamento, porque a palavra arrebatamento traz uma má impressão no coração e nos ouvidos de muitos. Nós não gostamos mais de falar sobre o arrebatamento. Pelo contrário, eu gosto, porque o Espírito Santo tem assentado essa mensagem de escatologia no meu coração e tem pregado em diversos tempos, em diversidade, em diversos lugares. E nesses últimos dias, principalmente entrando no ano de 2019, Deus começou a soar essa mensagem ao meu coração. E do começo do ano de janeiro até o início de fevereiro desse ano, já preguei a mesma mensagem em diversos lugares. E eu fiquei um pouco perplexo, por que Deus está trazendo tanto essa mensagem? Eu descobri uma coisa, e o Espírito Santo tem dito para mim, que não somente eu estou ministrando essas mensagens, mas nesses últimos dias, que é o prenúncio do arrebatamento da igreja, Deus está começando a despertar uma minoria de pregadores para anunciar e falar sobre a vida do Mestre Jesus Cristo, e para pregar mensagens escatológicas, que são os prenúncios dos últimos acontecimentos sobre a igreja. Olhe aqui para esse pregador, meus irmãos. Eu quero relatar um assunto muito sério nessa noite, que está dentro da teologia, onde nós falamos sobre antropologia. A palavra antropologia quer dizer o estudo das coisas que apontam para cima. Aí nós entramos na passagem bíblica aqui, agora eu acabaram de ler em Lucas 21 e 28, falando sobre o sermão da montanha, quando os discípulos disseram: mestre, qual os momentos, qual os dias, qual as horas, quando é que se darão esses sinais da tua vida? Aí Jesus vai relatar no Evangelho de Mateus e também no Lucas 21 e 28, a qual nós acabaram de ler aqui, dizendo: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Agora levanta a tua mão, aponta para o céu, levanta os seus olhos e olha para cima. Eu não quero que
profética nessa noite. Levanta as tuas mãos, olha teus olhos para o céu. O próprio Jesus disse: olhai para os céus, porque a vossa redenção está próxima. Agora olha para mim aqui, meus irmãos. Existe outra coisa chamada ineologia. A ineologia é aquilo que se trata da vontade humana. É o estudo que se estuda as coisas da história da terra, também histórica dos nossos antepassados. A ineologia quer dizer aquilo que está voltado para o homem. E aqui eu abro um parênteses para dizer para toda essa igreja: nós estamos vivendo os tempos ineologia. Sabe do que? Os hinos voltados para a terra, os louvores voltados para a minha vida, os louvores voltados para os meus desejos. É um tal de sonho, é um louvor de projeto. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: em todos os evangelhos sinóticos da Bíblia Sagrada, Jesus não prega um sermão sequer para satisfazer a nossa vontade da carne. Antes, primeiro ele disse: obedecei os meus mandamentos. E assim ele também escreveu nos evangelhos sinóticos, através do Dr. Lucas, dizendo: olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. A ideologia de hoje está pautada apenas nas vontades humanas. Mas eu tenho um recado de Deus para essa igreja. Quem crê, levanta a mão. Levanta a mão. Deus está soando através dessa mensagem que os nossos louvores têm que começar, voltar a ser pautado naquilo que fala do céu, naquilo que fala do trono de Deus, naquilo que fala do Cristo. E por que não dizer da teologia da prosperidade? Por que não dizer, falando de ideologia, por que não falar da teologia da prosperidade? Eu abro um parênteses para dizer algo muito sério para todos aqui. Pastor, eu não sou contra um crente prosperar, eu não sou contra a revelação do Espírito, até porque também tem o ministério da revelação e profética, segundo os dons, qual o apóstolo Paulo escreveu, disse: olha, para alguns Deus deu os ministérios de apóstolo, para outros Deus deu de doutores, para outros deu ensinadores, para outros deu os dons de língua, para outros interpretação de língua. Olha aqui, todos que estão aqui têm dom, e não me respeito nenhum deles. Mas deixa eu dizer uma coisa: essa teologia da prosperidade é antibíblico, não há base bíblica. Eu descobri uma coisa: que todo sermão divino é inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela inspira, ela transforma, ela levanta, ela ajuda, ela abençoa, ela consola, ela exorta, ela ergue, ela repreende, ela abençoa, ela esconde, ela mostra, ela revela. A palavra de Deus é brocar a espada, a palavra de Deus é a bússola que guia a vida do homem. A palavra de Deus, ela já vem alta revelada. Mas infelizmente, muitos teólogos nesses últimos dias, eles estão distorcendo a verdade e mentira. Eles pegam uma teologia que não tem saído mais de muitas igrejas, porque ninguém tem coragem de trazer mensagem, pastor, que afronta os nossos desejos. Eu aprendi uma coisa: olha aqui para mim, meu irmão, olhe para esse pregador doido aqui. A mensagem que não fala do céu, a mensagem que não fala do inferno, a mensagem que não fala da cruz, a mensagem que não tem posto, não tem como sermão arrebatamento, não é mensagem digna de estar nos púlpitos. Mensagem que não confronta a minha vontade, não é mensagem digna de ser pregada. Evangelho que não apronta a cruz de Cristo e que não mostra os cravos de Cristo em sua mão e seus pés, não é mensagem digna de ser pregada. A maior prosperidade para uma vida de um crente na igreja é a obediência na palavra. A Bíblia diz: obedecei os mandamentos, e as bênçãos do Senhor, elas correrão quantos crê, quantos crê. As bênçãos do Senhor, pastor, elas correrão atrás de nós. A igreja não é mendigo de nada, a igreja não é mendigo de oferta, a igreja não é mendigo de dízimo. Sabe por quê? Tudo isso é apenas cumprimento da palavra. Tudo isso é uma consequência da obediência. Se tu quer dar, dá. Deus
pessoa, mas não quer dizer que tu vai lá, você vai ficar rico, vai mudar de casa, vai mudar de emprego. Não é isso. A Bíblia diz que toda obediência, ela nos traz um retorno, em que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de nós. Não é nós que vamos correr atrás de A, atrás de B, atrás de propósito. Isso é bom, eu gosto, mas deixa eu dizer uma coisa: se tu quer viver uma vida abençoada aqui na terra, primeiro tu tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem proteção para quem não tem aliança com Ele. A Bíblia diz que Deus retira a mão do ímpio, porque a justiça é de Deus e a ira de Deus está sobre a cabeça do homem. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Levanta a mão da glória. Inologia, coisas vontade para a vontade do celular, coisas que pautam apenas na condição humana. O que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Este é o evangelho banalizado. Esse não é o evangelho da cruz, mas o evangelho da cruz, ele confronta a minha vontade. O evangelho da cruz confronta os meus pecados, porque a Bíblia diz que o pecado é uma ofensa contra Deus. Quantos creem nessa verdade? Levanta a mão novamente, só para não perder o costume da glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, falar sobre arrebatamento, poucos têm coragem. Mensagem de arrebatamento está escasso em nossos púlpitos e está escasso em nossos tempos. Muitas coisas antecederiam a vida de Cristo, e eu vou ler algumas delas depois aqui, e eu vou estar relatando também sobre os galardão que há no céu. Essa mensagem é muito profunda, talvez não haverá o tempo suficiente, talvez numa próxima eu termino de relatar ela. Mas a Bíblia diz que muitas coisas que antecederiam a vida de Cristo haviam de acontecer. Preste atenção, é alguns assuntos que vou abordar aqui, já é conhecido de todos nós. Mateus capítulo 24 e 10, a apostasia é o que não falta em nossos tempos. Mateus 24, 5, 23, 26, o aparecimento do anticristo. Por que não dizer Marcos 13, 12, Lucas 21, 16, traições, terremotos em Marcos 13, 8, tudo isso aqui é base bíblica. Falsos cristos, falsos milagres, escassez de alimento em vários lugares, multiplicação da iniquidade, contenda internacionais, tudo isso já vem acontecendo faz muitos anos. Perseguição aos crentes já acontece desde 2000 anos atrás. Epidemia, doenças, enfermidades estão assolando a nossa nação faz muitos anos. Angústia jamais vista na terra. Marcos capítulo 3, versículo 17 de 9. Sabe o que significa, meus irmãos? Angústia no original grego significa aporia, e aporia no nosso português significa incapacidade de encontrar uma saída. Abre parênteses para dizer nessa noite, a palavra angústia no grego quer dizer aporia, traduzido para o português quer dizer dificuldade de encontrar uma saída. Paz, meus senhores, não sou homem do mundo, estou com dificuldade, pastor, de achar uma saída, mas os nossos crentes também, por não ter a sua vida firmada na palavra, não sabe quem acredita, não sabe quem obedece, não sabe se na do E o evangelho está certo, não sabe se a igreja do C lá está mais certo, não sabe se congrega aqui porque é mais conservador, não sabe se congrega lá porque é lá mais liberal. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja da Asa Menor, a certa igreja, todas tinham qualidade, mas todas tinham defeito. Apenas uma, que era a Laodiceia, essa já estava desligada de Deus. Essa é a pior situação de uma igreja. Igreja de Laodiceia, tu não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca naquele dia. Esse é o maior problema. O problema não está aqui por uma semana e daqui 2 meses está na doar. O problema não é ano que vem está aqui com o grande pastor, e o problema não é também depois daqui mais um ano congregar na igreja do C. O problema é viver uma vida tua personalidade, sem raiz, sem perseverança.
Deus manda dizer nessa noite: firma os teus passos nessa noite. Quantos estão entendendo essa verdade? Aporia. Dificuldade de encontrar uma saída. As pessoas não sabem mais, pastor, que evangelho que segue. Ela não sabe mais aonde congrega. Ela não sabe onde permanece. É uma dificuldade de discipular obreiro. É uma dificuldade da igreja permanecer. Sabe que eu descubro uma coisa? Pode perceber. Uma pessoa, um obreiro, um crente, uma igreja, um ser humano, um visitante, quando ele começa, isso eu digo de uma forma geral, pastor, quando começa a andar demais por aí, visita a igreja do A, visita do C, visita do B, tem dificuldade de ser discipulado pelo pastor, tem dificuldade de obediência. Esses já são crentes estragados há muito tempo. E a pior coisa que tem é quando tu já tem conhecimento da verdade, mas não vive da verdade. Jesus disse assim, pastor: olha, esse povo me adora de lábio, mas o seu coração está longe. Os nossos templos estão por aí cheios de gente religiosa, mas o coração está longe da presença de Deus. Porque quem tem o coração perto da presença de Deus, ele tem prazer em obedecer a eclesiastia do ministério, ele tem prazer de obedecer o pastor, ele tem prazer de obedecer a liderança. Danilo, Deus manda aqui dizer a Bíblia aqui da vida: firma os teus pés aqui hoje. Deus quer mudar a tua vida. Quantos querem, levanta a mão e dá glória. Aporia, dificuldade de encontrar uma saída. Olha aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus virá num piscar de olhos. São 3 milésimos de segundo piscar de olhos. Você pode fechar os olhos. Feche os olhos comigo. Feche todos. Eu quero que vocês caminhem na mensagem nessa noite. Feche teus olhos. Você fechou. Agora abre os teus olhos junto comigo. Você abriu. Isso é na velocidade da ótica humana. A Bíblia diz que é num piscar. O piscar é isso aqui, ó. Piscou, eu não enxergo mais o pastor. Piscou, eu não enxergo mais o levita. Piscou, eu não enxergo mais o pregador. Cai tudo aqui. Cai o microfone no chão, não cairia porque está no pedestal. Cai o casaco do pastor. Cai a credencial do pregador. Cai a carta de membro do pastor no chão. Cai tudo. Se estiver pregando com a Bíblia, cai no chão. Fica roupa, fica óculos, fica dinheiro, fica carro, fica carteira, fica tudo. Eu não quero, meus irmãos, ficar aqui e observar todo o banco, não. Quantos querem ficar aqui e observar outros? Não, eu não quero. Eu quero subir junto com o pastor. Eu quero subir junto com a igreja. Eu quero ser arrebatado. Porque a Bíblia diz assim, ó: quando se der o som da última trombeta, quem é o primeiro que ressuscita? A Bíblia diz que primeiro os mortos ressuscitam. Os que dormem no Senhor ressuscitam. Depois nós seremos arrebatados, transformados em corpo incorruptível. Os anjos do Senhor nos introduzirão ao encontro de Deus. Na primeira vida, Jesus não desce os seus pés na terra. Na primeira vida, Ele espera a igreja nos ares. Você quer ver uma coisa? E existe fase no arrebatamento, preste atenção. Nesse contexto real, ímpar e singular, meus irmãos, dos 2.879 referência, a Bíblia categoricamente, meus irmãos, vai prestando atenção que nós vamos aprender bastante. Anuncia que Jesus virá. 318 dos quais estão inseridos nas páginas seletivas das Escrituras do Novo Testamento, nos seus 27 retrospectivos livros. Cristo voltar. Ele, Jesus, a Bíblia, a história vai dizer, a teologia vai dizer que Jesus vai vir uma só fase em 2 vezes. Na primeira fase ele volta para a igreja. Na segunda fase ele volta com a igreja. E na mesma primeira fase haverá segredo. Na segunda fase haverá profunda lamentação. Vai prestando atenção, pega isso. Na segunda fase os pecadores serão destruídos. Na primeira fase os incrédulos serão deixados. Na segunda vida Jesus virá sobre os montes. Pega isso, você demoraria muitos anos para aprender. A lei de Moisés foi dada no monte.
O sermão de Jesus foi dado no monte. Ele subiu do céu no monte. Ele virá com uma igreja do monte da segunda vida. Salomão já viu numa descrição poética apologética, ela fala revelativo no capítulo 2 e 8, adiante de cantares. Salomão já tinha visto, já sabia. Ele disse assim, enfatizando as palavras textuais: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí que vem saltando pelos montes. Na primeira vinda Jesus aguarda a igreja nos ares. Na segunda vinda a Bíblia diz que ele descerá no monte. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós ajudaremos ao Senhor a julgar. E tem mais uma, no arrebatamento e no dia do juízo e do julgamento, a Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo. Preste atenção aqui, meus irmãos, nós seremos salvos pelas obras. Aqui eu trago mais um ensinamento básico. São 10 mandamentos, mas espera aí, nos evangelhos sinóticos Jesus diz: eis que vos dou um novo mandamento. Então agora não são 10, são 11. Eis que vos dou um novo mandamento, não são 10, são 11. Esse mandamento é o amor. Quantos que levanta a mão? Pega aí, meu irmão, leva anos para aprender isso aqui. Tem coisas que eu estou relatando aqui que demorou 4 madrugadas, 3 horas da manhã. Até minha esposa ficou 4 horas lendo, orando, buscando. Isso aqui não caiu de paraquedas para mim, irmão. Isso aqui custou sacrifício acordado, 3, 4 horas da manhã. E eu não parei para dizer para todos que pregam: quer ser um bom pregador, quer ir longe, tu vai ter que entrar madrugada lendo, estudando, buscando. Compra o máximo de livro, porque só na revelação tu não vai longe, não vai longe. Você vai encontrar muita teologia, muita igreja por aí que o teu desejo é pregar para multidões, e eles vão dizer: não, filho, tem teologia, tem bacharel, tem conhecimento. Qual é o teu sermão? Deixa eu dar uma olhada. Você pode até revelar a vida de todo mundo, mas primeiro eu quero ver Bíblia, eu quero ver Bíblia em pauta. Nessa noite eu estou pregando bibliologia. Temos que aprender. Quantos creem no poder da palavra? Sabe qual era a minha maior preocupação no começo do ministério? Pela dificuldade, porque ninguém começa bem. A gente começa no começo do ministério com pouca administração, não é assim, pastor? A gente começa com pouco, gargaja muito, repete muito o sermão, repete muitas palavras. E aí a minha maior preocupação: eu chegasse na igreja, começa aqui, eu quero chegar a mais pessoas. Aí eu orava bastante, e continuo até hoje, mas por falta de conhecimento eu queria revelar o máximo de pessoas, por causa do medo de entrar na mensagem. A maior dificuldade para o pregador iniciante, aquele que sonha em ser um pregador, iniciar a palavra, é a leitura. Tem que ler, não adianta. Só na revelação, só não adianta. A maior revelação é a palavra de Deus. Se a Bíblia não fazer, o grito do pregador não fará. Se a Bíblia não resolver, esqueça tudo, meus irmãos. Mas eu creio na vida de um homem que estuda, que ora e que tem a revelação do Espírito Santo. Quantos creem nessa noite? Está sentindo Deus falar contigo? Está com medo? Eu sei que essa mensagem, meus irmãos, ela traz uma impressão em nós, traz até preocupações em nosso coração, e se preparar. Está preparado, meus irmãos? Se eu começasse a minha ministração nessa noite revelando a vida de todos aqui, eu tenho certeza que naquele dia o Senhor deseja para mim: filho, tudo isso que tu revela, tudo isso que faz, isso não te salva. A revelação, o dom, todas essas coisas maravilhosas dadas pelo Espírito, isso não te salva, filho. Tu devia ter pregado sobre a cruz. Tu devia ter falado sobre arrependimento, filho. Tu devia